Oi, galera, bora lá pra anotar a receita da coxinha que eu fiz ontem e todo mundo tá pedindo a receita? Então, ó, pega papel e caneta, porque vocês vão precisar anotar essa receita e vão fazer com certeza aí na casa de vocês. Eu quero depois que vocês deixem os comentários pra mim, hein? Se foi legal, se vocês acharam fácil, se deu certo, se deu ponto, se foi difícil, se não conseguiu fazer, qual foi a sua dificuldade, manda aí. Lembrando que eu não sou cozinheira. Me arrisquei a fazer também num start que eu tive ontem à noite pra fazer uma coxinha, que eu tava com vontade de comer. Mas essa massa vocês podem fazer bolinho de queijo, risole, enfim, uma infinidade de salgados que vocês queiram fazer com a mesma massa, dá pra aproveitar. Então bora lá? Anota aí, hein? Vocês vão precisar de 2 copos de água. Pode ser copo americano mesmo assim, gente, ó. 2 copinhos de água filtrada. Eu tenho esse copo medidor aqui, ó, que é uma bênção, tem todas as medidas. Então, tudo que eu vou fazer aqui em casa eu faço sempre com eles, que não erra, tá? Então, 2 copos de água, 1 copo de leite, 1 colher de sopa de margarina, 1 cubinho de caldo de galinha, sal a gosto, se você quiser colocar mais algum temperinho na massa, aí é seu critério, e 3 xícaras dessas assim, xícara normal, de tomar um cafezinho, de farinha de trigo, ou você volta a usar um medidor também, ó. O medidor tem xícara, tem de achocolatado, mls, tem um monte de coisa aqui, ó. Muito bom esses copinhos, tem em casa. Depois que você pegou todos esses seus ingredientes, você vai colocar numa panela relativamente grande, não dá pra ser numa panela pequena porque você precisa de espaço pra mexer. Então você vai colocar todos os ingredientes menos a farinha. Então vai colocar a água, o leite, a manteiga, o cubo de galinha e os seus temperinhos ali e deixa essa água ferver. Mexe, deixa essa água ferver. Quando isso tudo estiver fervendo, aquela borbulha toda deliciosa, você vai jogar a farinha e aí é onde vai começar o trabalho de crossfit. Quero ver se vocês têm muque pra fazer isso. E aí, ó, mexe, 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 que eu suei, porque meu fogão é alto e eu tenho 1,5 m de altura. Então foi lá na ponta do pé e mexendo, mexendo, até aquilo tudo fazer aquele bolão todo, ela se misturar toda e desgrudar do fundo da panela. Tati, como que eu vou saber se vai dar ponto? Isso tudo vocês vão fazer no fogo baixo, tá? Depois que a água ferver, que vocês forem colocar a farinha, abaixa o fogo pra poder colocar essa farinha e começar a mexer. Deixa sempre em fogo baixo pra ele cozinhar. Como que eu vou saber se já começou a dar ponto? Depois que você mexeu tudo, que ele virou aquele bolão, que grudou tudo, dica minha, tá? Apaga o fogo, pega um pedacinho e coloca na mão. Se ela soltar, começar a desprender na sua mão e ela virar uma bolinha, é porque ele já tá no ponto já da massa. Agora, se você colocar na mão, ela ainda estiver grudenta, mexe e continua cozinhando. Ah, tá, eu preciso desgrudar o meu bolão do fundo da panela. Um fio de óleo, joga um fio de óleo ali, isso é dica de uma amiga minha cozinheira que me deu a receita. Mexe, ele vai desgrudar do fundo da panela. Ponto. Desligou o fogo. Vai colocar numa bancada, numa mesa, numa bancada de mármore, alguma coisa do tipo. Vira essa massa nessa bancada ainda quente. E aí, se você tiver uma espátula, eu não tinha uma espátula ontem, mas a gente improvisa. Eu tinha um cutelo, que eu não sei que cargas d'água eu ganhei um cutelo de casamento, mas enfim, eu tenho um cutelo. E eu usei ele pra ir mexendo essa massa, que também é uma dica dessa minha amiga. Quanto mais você mexe, a massa quente ainda, ela fica bem lisinha. E aí você vai deixar ela ali enquanto você vai fazer o seu tempero no seu frango, ou então você vai cortar o seu recheio do jeito que você quiser lá. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai pegar os pedacinhos, aí você vai brincar de massinha, igual na educação infantil, igual quando vocês eram crianças. Põe lá, divide, faz uma minhocona assim, ó, com a massinha, enrola ela, faz um minhocão. E aí você vai ver mais ou menos a espessura. Eu deixei mais ou menos um tanto assim, digamos uns 5 centímetros de largura da minha minhoca. E fui cortando ela em tirinhas pequenas, em pedacinhos pequenos. Por que você vai cortar desse jeito? Porque à medida que você já corta eles dos mesmos tamanhos, você vai ter coxinhas padronizadas. Então você não precisa ficar se preocupando com o tamanho da coxinha, se vai ficar uma grande, uma pequena, o bolinho vai ficar um grande, um pequeno, porque você vai ter sempre o mesmo padrão, tá? Depois disso você vai abrir, vai fazer aquela bolinha, aquele pedacinho que você cortou, faz a bolinha, a massa, vai colocar o seu recheio e faz o formato ou da coxinha ou do bolinho que você for fazer, certo? Depois disso, segundo passo, o que vocês vão fazer para empanar? Em uma vasilha, você vai colocar uma parte de água, e aí é a olho, gente. Uma parte de água, geralmente uma colher de amido de milho, maisena, e vinagre. Mistura tudo aquilo
e no outro pote farinha de rosca. De preferência, farinha de rosca com pão. Pão que você deixa lá, quer mais? Pãozinho que você deixa lá amanhecido e você vai fazer torrada. Aquele pãozinho amanhecido que você colocou pra fazer torrada. Torra ele, esfarela ele todo, ele vai ficar a melhor farinha de rosca que você já teve na vida, né? Passa lá na peneira pra ficar bem fininha. Ah, Paty, eu não tenho. Farinha de rosca comum. Ponto. Geralmente em mercado que tem padaria, eles deixam farinha de rosca de pão pra vender separadinho ali. Também é uma boa alternativa. Voltando. Vai fazer aquela parte com água, aquela misturinha com água, vinagre e amido de milho. E no outro recipiente você vai colocar a farinha de rosca. Pega seu salgado, sua coxinha, vou chamar de coxinha. Pega sua coxinha, passa nessa aguinha e joga na farinha e empana. E você vai deixando. Depois é só fritar, gente. Vai ficar do jeito que eu mostrei ontem pra vocês, que tá lá no meu store. Olha lá pra vocês verem como que ela ficou. Fica crocante, macia. E aí você pode congelar também, né? Vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Como foi que eu fiz. Esses saquinhos de... Ah, esqueci, saquinho de sacolão de fazer compra, de colocar fruta, legumes, enfim, saquinho de mercado. Coloquei elas todas em pé, dentro do saquinho e coloquei pra congelar. Agora é só fritar, né? Hoje tem jogo, vou fritar coxinha e sexta-feira tenho mais coxinha, que é só fazer mais. Sexta-feira eu vou fazer bolinho de queijo e outras coisas. Mas aí, pessoal, ó, congeladinha, bonitinha aqui, ó. E ficaram lindas, ó, o tamanho delas, ó. Uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado da receita e façam, não esqueçam de me marcar, tá? Me segue aqui no Instagram, tá bom? Vamos aumentar aí a popularidade dessa conta daqui. Beijo, gente! Ajuda a mãe aí, ó, a virar popular, hein?